Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler os 5 primeiros versos. Aliás, os 7 primeiros versos. Mateus 15, os primeiros 7 versos. Prestemos atenção na palavra de Deus. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós, dizendo. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Estava lembrando que uma das ex-membros desta igreja dizia assim: para que um sermão seja bom, não precisa ser, agradável, não precisa ser interminável, né? Então eu pretendo não falar muito, mas que Deus possa falar aos nossos corações e que as coisas que nós colocarmos, que Deus possa nos aclarar a mente e também aclarar o nosso coração. Nesta semana nós tivemos 4 grandes acontecimentos, poderíamos assim dizer. Um deles pegou a região sudeste e sul do Brasil, que foi o quê? Muito bem, isso daí. Foi o horário de verão, né, que acabou. Para muita gente, né, é um momento muito bom, né, quando acaba o horário de verão, né, porque tinha mudado tudo, transtornado tudo a vida, e muita gente que gosta de acordar um pouquinho mais tarde, acordava mais cedo. Então, a gente, uma vez até numa passagem de ano, eu preguei sobre a forma como Deus criou tão impressionante, né, essa divisão do ano, que são contadas as horas e os minutos. E a cada 4 anos falta um dia, por isso que tem ano bissexto. Não sei se vocês lembram disso. Então, vai dando uma defasagem pequena, não lembro quantos minutos ou quantos segundos por dia, em relação à rotação da Terra e em relação ao relógio. Aí quando chega em 4 anos, dá um dia de diferença. Aí tem o ano bissexto para compensar aquilo, né? De 4 em 4 anos. Então é uma coisa bonita, maravilhosa, essa questão do tempo. Então, lógico que atingiu a gente, né? Essa questão da contagem do tempo. Outra coisa que eu achei que atingiu bastante, mas atingiu longe, talvez se já tivesse atingido perto, seria melhor, foi aquele meteoro. Caiu um meteoro, mas caiu lá na Rússia, né? Se ele caísse em Brasília, talvez fosse melhor, né? É brincadeira. Mas acabava definitivamente, era uma pedrada na corrupção, né? De uma vez só. Mas a gente sabe que a natureza é maravilhosa, Deus fez uma natureza de uma forma maravilhosa. E quando teve essa questão do meteoro, não sei se os irmãos viram na televisão, que os meteoritos que caíram próximo das fábricas, estilhaçando as vidraças, e chegou a machucar muita gente lá numa região da Rússia. E também falaram, nessa mesma reportagem, falaram de outro meteoro que era maior, mas que caiu longe. Não atingiu nenhuma população há alguns anos atrás, né? Então a natureza de Deus perfeita
até livrou muita gente de ser atingido pelo meteoro. Foram atingidos pelos meteoritos, né? E não, então talvez pelo meteoro tivesse chance nenhuma de sobreviver. E a outra grande coisa que ocorreu nessa semana, né, para os brasileiros, na cultura brasileira, e que traz e hoje tem trazido até muitos turistas para o Brasil, foi o Carnaval, né? Claro que quando eu fui nos Estados Unidos em 94, tinha muita gente que perguntava, mas o Carnaval é daquele jeito mesmo, sexo na rua, tal? E eu falava, como? Né? Why? Né? What? Né? E aí, aí eu falava que não era, que era uma questão cultural, tal. Mas o pessoal, principalmente um rapaz lá do Iêmen, lá dos países árabes, eles tinham certeza que o Carnaval era a maior bandalheira e que não deixa de ser, né? Hoje tem aspectos culturais, tem aspectos, porém, tem muita coisa de degradação também, né? Então a gente pode dizer que foi uma das coisas que aconteceu durante a semana e que acaba mexendo com muita gente, né? E hoje de manhã alguns perguntaram, aí pulou o Carnaval? Eu falei, pulei, dormi na sexta e acordei na terça, ou na quarta. Pulei mesmo, né? Não existiu, né? Mas a gente, para alguns, pode ter existido, né? Então, é um acontecimento que a gente também tem que se posicionar. Todo ano a gente tem que fazer as nossas opções. Quer sejam elas na frente da televisão, ou quer sejam elas na questão de frequentar mesmo, ou em algum lugar, né? Então, são situações que a gente tem que decidir. E o fato maior da semana, né, que todo mundo comenta, e principalmente para a religião, é o fato da renúncia do Papa. Não é verdade? Acho que é um fato que realmente dá para a gente pensar muitas coisas. Primeiro que a gente sabe que o Papa não erra, né? Não é verdade? Então, é claro que nós não cremos na infalibilidade papal, né? Então, não nos afeta mesmo essa questão do Papa errar ou não, né? Então, se ele errou, se não errou, então para a gente, como protestante, não altera muito. Mas para aqueles que creem na infalibilidade, podem pensar assim, puxa vida, mas e agora, né? Foi um erro ele renunciar? Não foi um erro, né? É a primeira questão que está na cabeça de muita gente, né? E se foi acerto ele renunciar, então por que ele assumiu o cargo, que é um cargo vitalício, né? Porque o cargo papal também, de ser papa, é vitalício. Então a pessoa não deixa o cargo antes de morrer, né? Sempre termina com a morte, né? Aí depois tem aqueles 9 dias de conclave, né? Que é pós-morte do Papa até escolher um novo Papa. Eu nunca participei do conclave, certo? Não sou bispo nem uma pessoa, né, para responder por isso. Mas nós sabemos que o conclave significa o quê? Alguém já disse nessa semana, numa das reportagens, que conclave significa com chave, né? Que é a reunião que eles ficam lá sem saber notícia de outros lugares, fechados para escolher o Papa, certo? Então, por isso que é chamado de conclave. Então, são os cardeais que ficam lá esperando, aguardando ou os dias lá para depois sair a fumacinha escura ou a fumacinha branca, né? Então, quando sai a fumacinha branca é porque chegou a um consenso. E parece que uma das questões da eleição, né, que não tem candidato, mas ninguém pode votar em si mesmo. Então, se você estiver no conclave lá, você não pode votar em você tem que votar em alguém. E aí, cada vez que vota, cada um votando em outro, é que vai depurando os nomes, até que um seja eleito com
2/3 dos votos, né? E a gente não vai participar dessa eleição, né? Também. Mas esse texto que eu coloquei para os irmãos e que a gente leu um pedacinho só e a gente podia ler igual a Helena fez hoje de manhã, a Helena leu até o verso 19. Então nós podíamos pensar o seguinte: aqui Jesus tinha também uma questão. E uma questão parece muito simples, né? As pessoas acusaram os discípulos de Jesus de não lavarem as mãos para comer. Já viram isso aí? Na Bíblia tem isso aí. Então, não sei se vocês sabem, muita gente, antes de comer, já lavou a mão. E as mães ensinam as crianças para lavar a mão antes de comer, pensando que é uma coisa nova. Mas é uma coisa desde esse tempo aqui da Bíblia, né? Já ensinavam as crianças e depois os adultos a lavarem as mãos. Mas tinham os discípulos de Jesus que eram pescadores, né? Eles nem estavam ligando muito para isso. Já ficavam com a mão perto da água mesmo, né? Já saía o peixe, já comiam. Peixe viveu a vida inteira na água, também não precisava lavar, né? Enfim, eram coisas assim. Mas aí Jesus chama a atenção que eles cometiam um erro mais grave. Qual que era o erro? Eles não obedecerem o mandamento de Deus. E o mandamento de Deus era qual? Honrar o pai e a mãe, certo? Então nós dissemos tudo isso para dizer o seguinte: nós, como cristãos, como pessoas, como filhos de Deus, nós estamos todos os momentos escolhendo coisas para a nossa vida. Todos nós temos em cada momento. Algumas coisas nós não temos como evitar, outras coisas nós temos como evitar. Por exemplo, se o meteorito caísse aqui, nós não temos como evitar isso, né? Ia ser todo mundo para a glória, né? Ou uns para a glória, outros para os quintos, né? Brincadeira, né? Brincadeira, essa parte é brincadeira. Mas todos nós teríamos a chance, né, de estar encontrando com Cristo, né? Porque fomos atingidos maravilhosamente por um meteorito, né? Certo? Ou por um meteoro, né, que não deixou nada, nem pedra sobre pedra, atingiu desde a casa do Colombo até aqui, né? Então era uma situação. Nós não tínhamos como evitar, a gente não controla. O pior é que esse meteoro que caiu fugiu das informações de satélites dos astrônomos. Foi uma coisa interessante. Foi uma coisa que eles ficaram perplexos, como que entra um objeto estranho na esfera terrestre e ninguém percebe, nenhum dos radares e nenhum dos satélites percebe que entrou o meteoro, né? Então foi uma coisa assim diferente, que causou realmente um estrago, e se fosse um estrago aqui seria maravilhoso, né? Amém? Amém? Tá bom. E também essa outra questão, né, do carnaval é uma questão que a gente tem que decidir sempre. Nós temos que decidir sempre. Nós vivemos num país que parece que cada dia mais faz parte da cultura. Segundo uma reportagem que eu vi, né, que após Joãozinho 30, né, vocês já ouviram falar do Joãozinho 30, ele mudou muito a forma dos desfiles de carnaval. E que isso passou a ser cultural em todas as escolas. Eu não tinha percebido, mas ouvi dizer isso aí, né? Então, isso significa o quê? A gente cai numa situação que é mais ou menos uma situação que existia no tempo de Malaquias. Malaquias, as pessoas que estavam no templo, elas não ligavam muito, porque achavam as coisas normais. O que ocorria no templo eram normais. Por exemplo, eram normais os sacerdotes pegarem os dízimos e as ofertas. Eram normais o povo não dar dízimo e nem oferta. Também foi se acostumando. Então, eu estou falando que a gente tem que decidir, mesmo quando as coisas a gente parece que vai se acostumando com elas. Então, é muito perigoso quando a gente perde exatamente o sensor, né? Não sei se vocês sabem o que é sensor.
Por exemplo, num elevador, se você estende o braço, o elevador não fecha a porta. Ele vê tua mão, né? Não é verdade? O elevador enxerga. Ele vê a mão sua que está estendida. O sensor vê que você está com um obstáculo na frente da porta para não fechar a porta. No nosso caso, nós também temos que ter sensores, né? Diante das coisas que estamos fazendo. Porque algumas coisas, elas parecem simples demais. E parecem boas demais. Ou parecem normais. E quando elas são normais, e no fim elas podem provocar estragos enormes. E então nós, como cristãos, nós temos que ter assim, radares que sejam perfeitos ou quase perfeitos para que a gente evite grandes transtornos. Por exemplo, eu nunca vi uma pessoa que morreu por vício morrer na primeira vez pelo vício. Ela morre depois que vai se acostumando com o vício. Certo? Nunca vi uma pessoa morrer por droga ou a droga fazer mal na vida dela sem que ela se acostumasse com a droga. Então, aquilo que era bom, né, no início, o que ela tinha como bom, destruiu a vida. Então, nós podemos pensar que determinadas coisas, sejam elas pequenas ou grandes, elas darão consequências futuras. E no caso, por exemplo, a opção de vida, do estilo de vida, do tipo de vida que nós temos, é uma opção que a gente faz enquanto cristãos e a gente é desafiado todos os dias. Os jovens, né, que seguem uma carreira profissional, ele não chegou e falou, poxa, hoje eu vou começar a faculdade, eu vou fazer um curso técnico de tal matéria e vou ganhar 20 mil reais por mês, né? Ele foi lá ganhar 500 de bolsa, depois foi ganhar 800, depois foi ganhar 1.000, de repente está ganhando 20 mil, né? Mas tudo começou aos poucos. E tudo foi por uma escolha profissional feita, né? Desde o começo. Então, as coisas nossas, da nossa vida, elas são muito delicadas e as nossas decisões, elas são tomadas quando a gente realmente precisa escolher. Por exemplo, aqui parecia que as pessoas achavam que desobedecer o mandamento de Deus não era nada, né? Afinal de contas, falar contra o pai e a mãe, né, as pessoas diziam que não era nada. Aí Jesus disse, vocês falam contra o pai e a mãe e é mandamento de Deus, né? Então, é uma coisa que Jesus propôs, que a gente procurasse seguir os mandamentos de Deus. Então, nós, como filhos de Deus, nós temos que seguir aquilo que Deus nos instrui a seguir pela sua palavra. As nossas decisões têm que ser marcadas por um conteúdo daquilo que Deus nos dá, e não por um conteúdo qualquer da nossa cabeça. Porque o nosso conteúdo da cabeça, muitas vezes, nos engana, porque a gente vai se amoldando de acordo com a cultura, de acordo com as coisas que os outros fazem, de acordo com, por exemplo, hoje a gente comentou na escola dominical, teve um assalto numa lanchonete, ou bar, ou restaurante, lá na Lapa. E aí depois que o ladrão roubou tudo, ele pegou e falou, Deus abençoe vocês, viu? Né? Depois que ele tinha roubado tudo, ainda pediu para Deus abençoar as pessoas, né? Então, quer dizer, hoje, falar Deus te abençoe não é uma coisa muito pastoral mais, né? Certo? A gente fala às vezes, Deus te abençoe, né, pro membro, mas todo mundo está falando. Então a gente também tem que entender, né, que determinadas coisas, elas são captadas na essência e não no externo, não nas coisas externas. Nós temos que captar se nós estamos sendo abençoados mesmos e se a pessoa está nos pedindo para que Deus nos abençoe, pela essência, né, daquele fato, daquilo que está acontecendo, e não pela aparência ou pela frase, né?
Hoje nós temos muitas pessoas que não tem nada a ver com religião e que fala Deus te abençoe, vá com Deus, né? Estejam com Deus, tal. É uma coisa que ficou muito presente na nossa cultura e nos cumprimentos das pessoas hoje em dia. Então, nós precisamos, como cristãos, né, estarmos atentos àquilo que nos cerca para que a gente tenha realmente a visão espiritual das coisas deste mundo ou daquilo que Deus quer para as nossas vidas, para aquilo que seja o mandamento de Deus. E ainda continua Jesus no verso, ele diz assim, que Isaías disse: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então nós temos que ter mais um cuidado, né? Que os preceitos de homens ensinados nas doutrinas, né? Eles também têm que ser analisados por nós. Então eu diria, nós temos que ter sensores de todos os tipos, né? Tanto aqueles, não sei se vocês sabem, hoje tem várias formas de robô. O robô antes ele era só mecânico, né? Fazia movimentos só mecânicos. Hoje eles fazem movimentos inteligentes. Por exemplo, eles podem gravar uma aula e depois o robô dá a aula no seu lugar. Não precisa de você estar lá de professor, não. Já tem professor robô, né? E, enfim. Mas são situações, né, que a gente tem que estar atento ao que está realmente acontecendo. Então, com isso, a gente podia até dizer que os nossos olhos cristãos hoje, eles têm que ser olhos abertos mesmos, né? Em todo momento, para que a gente não cometa coisas que não está de acordo com o mandamento de Deus. E mesmo quando a gente está louvando a Deus, eu acho que uma coisa que mais ocorre, né, que a gente tem que evitar, e aí é uma coisa difícil. Cada um tem que lutar consigo mesmo todos os dias, e todas as horas, e todos os cultos. E a gente não acostumar com o culto. Notem, não acostumar com o culto. Eu venho para oferecer o culto a Deus, não para falar tudo aquilo que eu já falei outro dia, né? Dizer para Deus, cantar para Deus. Eu tenho que estar pensando naquele momento que eu estou cantando para Deus. Eu tenho que estar pensando naquele momento que eu estou louvando a Deus. Eu tenho que estar pensando naquele momento que eu estou adorando a Deus. Eu não posso me desligar e cair como se fosse uma rotina. O que é uma rotina? Aquilo que eu faço sem pensar. Então o ser humano, né, ele é um ser pensante. Então quando a gente se coloca diante de Deus, a gente tem que ligar aí o pensamento para estarmos adorando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, né? Então isso que a palavra de Deus pede para que essa decisão esteja em nós, né? Nós temos que tomar esse tipo de decisão todas as vezes que estamos diante de Deus, todas as vezes que cantamos, todas as vezes que oramos. Não podemos repetir maquinalmente coisas para oferecer a Deus. Precisamos até repetir, mas que cada vez seja de uma forma sentida dentro do nosso coração. Todas as vezes que falamos, todas as vezes que oramos, temos que sentir o que oramos, temos que sentir as palavras que falamos, temos que pensar para que isto realmente ocorra em nossos corações e a nossa vida seja sempre diante de Deus um louvor a Deus, uma oferta da nossa vida a Deus, uma oferta do nosso culto a Deus, uma oferta da nossa oração a Deus, uma oferta do nosso ser a Deus. Então, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não falou aí de gente que não adorava a Deus, falou de gente que adorava a Deus. Não falou aí de pessoas que não conheciam a religião, falou de pessoas que conheciam a religião, né? Então nós precisamos adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento.
E eu trouxe aqui uma revista que eu assino, que se chama Ultimato. É uma revista que só tem artigos evangélicos, e um artigo me chamou a atenção para também compartilhar com os irmãos, não totalmente o artigo, mas dizer do título e algumas coisas que estão no artigo. 2013, sem tirar Deus de cena. Então, que a gente viva 2013 sem tirar Deus de cena. Aí ele começa dizendo assim, que no século XII, a teologia, isso é, o estudo de Deus, estava em primeiro lugar. Em todas as melhores faculdades que existiam no século XII, que eram, por exemplo, Oxford, na Inglaterra, já tinha uma universidade. Então, você tinha que colocar a teologia em primeiro lugar, ou Deus em primeiro lugar, o estudo de Deus em primeiro lugar. Aí, no século XVIII, é que houve a evolução da ciência, e aí as pessoas tentaram tirar Deus das ciências. Então, para ter pensamento científico, você não pode ter Deus como base do pensamento científico. Então, foi o século XVIII. E aí, tem outras pessoas que acabaram, por exemplo, na sua vida prática, tirando Deus da vida. Aí fala do World Trade Center, que em 2011, né? Certo? 2001, né? 2011 não, 2001. Mais de 10 anos atrás, que foi aquela aventura do Bin Laden, né? Que foi os aviões que derrubaram as torres, né? Então, que fala como se fosse assim, que Deus estava sendo banido da nação americana aos poucos, né? Os Estados Unidos, que era uma religião, que era um país protestante, estava esquecendo Deus nas mínimas coisas. Esquecia Deus nas escolas, esquecia Deus no trabalho, esquecia Deus nos negócios. Então aconteceu, né, o World Trade Center, que foi aquela derrubar as torres gêmeas, né? Então alguns jovens aqui eram crianças ainda quando ocorreu aquilo, né? Mas significa que esse artigo ele chama para que nós não tiremos Deus nunca das nossas decisões, certo? Então, mesmo que as decisões sejam duras, nós temos que manter a presença de Deus em nossas decisões. Mesmo que as nossas vidas, né, estejam passando por dificuldades, nós temos que manter Deus na nossa decisão. Mesmo que as nossas vidas estejam muito bem, mesmo que os nossos negócios estejam muito bem, nós precisamos manter Deus nas nossas decisões de negócio. Então, a vida cristã é isso. Nós mantermos Deus em todas as situações. Porque, em primeiro lugar, nós sabemos que Deus nos criou. Somos criatura deles, somos chamado povo seu, preparado para as boas obras, para vivermos neste mundo para as boas obras. Então, Deus nos criou e somos criaturas dele e podemos representar a sua imagem e semelhança fazendo aquilo que ele quer. Outra questão que fala nesse artigo é que numa época surgiram os deístas. Isso é, que criam em Deus, mas criam em Deus que não atuava. Deus é como se Deus fosse um grande relojoeiro que construiu um relógio, deu corda e aí deixou rolar, né? Então que Deus não interfere no mundo. Nós, os cristãos, cremos que Deus interfere no nosso mundo. E nós também não temos aquela questão de coincidência. Quando existe coincidência na nossa vida, como que o cristão chama? Muito bem, providência. Tá certo. Então existe a providência de Deus e não as coincidências da vida. Então nós precisamos pensar que Deus está presente em todos os momentos. E a questão, né, de Jesus Salvador das nossas vidas em todos os momentos. Merton disse assim, que o homem que não tem paz com os outros homens é porque não tem paz consigo mesmo. E eles não têm paz consigo mesmo
porque ele não tem paz com Deus. Então nós podemos encontrar que o primeiro princípio de estabelecermos relações melhores entre os seres humanos é que Deus esteja presente no nosso dia a dia. E nós vamos encontrar vários versículos bíblicos, né, sobre essa necessidade de Deus em primeiro lugar na nossa vida, para que a gente realmente engrandeça o reino de Deus. Não pretendi hoje fazer um sermão, mas pretendi deixar alguns conselhos, né? Se bem que alguém disse que conselho, se fosse bom, não era dado, era vendido, né? Mas dizer para os irmãos que nós precisamos saber viver de uma forma mais próxima de Deus, para que aqueles princípios que o homem tem, que é felicidade e imortalidade, estejam presentes. Sem Deus não há imortalidade. Sem Deus não há imortalidade. Se vamos viver para sempre, se vamos ser salvos, é através de Deus. Amém? Deus nos abençoe.